Bem-vindos de volta, doutores e doutoras. Estamos estudando a Lei 12.850 de 2013, mais conhecida como a Lei das Organizações Criminosas. Vimos, todavia, no primeiro bloco, que para além da Lei 12.850, nós também tivemos que dar uma espiadinha lá na Lei 12.694, também conhecida como Lei Patrícia Scioli, que foi a primeira lei que trouxe o conceito legal de organização criminosa. Nesse ponto, ela foi revogada pela Lei 12.850, mas trata-se de uma lei que segue vigente, especialmente no que se refere aí à formação dos juizados colegiados em primeira instância ou das varas colegiadas em primeira instância, com foco na jurisdição de casos que envolvam organizações criminosas e organizações criminosas armadas, tá bom? Tores, feitas essas considerações iniciais, agora depois de tudo que a gente estudou no bloco inaugural, a gente está pronto para um dos pontos mais importantes desse estudo. Certamente, a norma que mais cai em concurso no que se refere, no que pertine à Lei 12.850. Eu estou falando do que, doutores? Do conceito de organização criminosa. O que é uma organização criminosa para os fins penais? Percebam, doutores, que o estudo desse conceito é importante para que a gente possa ter a incidência da Lei 12.850 com todas as suas ferramentas de enfrentamento ao crime organizado, de novo, colaboração premiada, infiltração de agentes, ação controlada e por aí vai. Para além disso, esse conceito ele é fundamental para que a gente possa ter o crime de organização criminosa. Já podemos concluir de cara que o crime de organização criminosa ou de participação em organização criminosa é uma norma penal em branco. Norma penal em branco é aquela que precisa de um complemento para ser aplicada. E o complemento para essa norma penal incriminadora, autores, é dado justamente pelo artigo 1º, parágrafo 1º da lei, que conceitua, que traz o conceito legal de organização criminosa. Se o artigo 2º, como veremos na sequência, criminaliza, pune a organização criminosa, pune as condutas de integrar, custear, promover a organização criminosa, eu preciso saber, essas condutas estão ligadas à organização criminosa. O que é organização criminosa? O artigo 1º, parágrafo 1º, explica, tá? Então percebam, autores, que esse dispositivo tem natureza jurídica de norma penal explicativa, porque explica, fornece o significado de organizações criminosas para os fins penais. Então vejam aí, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, então não precisa de um estatuto, obviamente, né? Com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, não somente natureza financeira, econômica, mentores, qualquer natureza. Como, Sanini? Mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas, cuidado, penas máximas sejam superiores, não iguais, mas superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Evidentemente, doutores, eu estou aqui para facilitar a sua vida, não vou ficar me limitando a reproduzir a previsão legal. Daí porque, doutores, no material de vocês, anotem para aqueles que gostem, eu sempre recomendo que o façam, elementos constitutivos da organização criminosa. Então a gente vai estudar aqui os elementos que constituem, que dão vida, que caracterizam a organização criminosa. E esses elementos, evidentemente, são retirados do artigo 1º, parágrafo 1º que a gente acabou de ler. Tá? Então o que eu vou fazer aqui é basicamente estratificar. Eu vou estruturar, eu vou organizar todo o conteúdo do artigo 1º, parágrafo 1º, essa norma penal explicativa, nesse slide, para que vocês possam compreender melhor o tema e nunca mais esquecer o conceito de organização criminosa, tá bom?
Então, basicamente, doutores, nós temos 3 elementos que constituem a organização criminosa: elemento pessoal, elemento estrutural e elemento finalístico teleológico, tá? Primeiro elemento, doutores, elemento pessoal. A organização criminosa, para que ela possa existir juridicamente, ela vai exigir a reunião mínima, a reunião de, no mínimo, 4 pessoas, tá? Então, uma reunião de 3 pessoas pode ser organização criminosa? Não. Uma reunião de 2 pessoas pode ser organização criminosa? Não. Uma reunião de 5 pessoas pode ser organização criminosa? Em tese, sim, desde que observados os demais requisitos, tá? Mas o mínimo, doutores, são 4 pessoas. Por isso, doutores, cuidado para não confundir o crime de organização criminosa com outros crimes associativos. Aqui você já pode concluir que o crime de organização criminosa é um crime de concurso necessário, porque eu vou precisar de no mínimo 4 pessoas. Mas nós temos outros crimes com características semelhantes. Exemplo, o crime de associação criminosa, antigo crime de quadrilha ou bando. Lá do Código Penal, artigo 288 do Código Penal, vai exigir um mínimo de 3 pessoas. Inclusive, foi a própria lei de organização criminosa que alterou o artigo 288 do Código Penal. Porque antes eram exigidas 4 pessoas. Esse requisito pessoal, mínimo de 4, foi para a organização criminosa. Para não confundir com a associação criminosa, a lei reduziu. Agora a associação criminosa vai exigir 3 pessoas. Daí porque a lei 12.850 também mudou o nome legal, o nome iuris do artigo 288, porque antes era chamado de quadrilha ou bando. Não tem sentido quadrilha de 3. Daí porque o nome do crime foi alterado para associação criminosa, vai exigir o mínimo de 3 pessoas. Lá na lei de drogas, por sua vez, nós temos outro crime associativo, que é o crime de associação para o tráfico. O artigo 35 da lei de drogas traz o crime de associação para o tráfico e exige a associação, a reunião de, no mínimo, 2 pessoas, tá? Então, cuidado. Organização criminosa, reunião de, no mínimo, 4 pessoas. Associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, reunião de, no mínimo, 3 pessoas. Associação para o tráfico, artigo 35 da lei de drogas, reunião de pelo menos 2 pessoas, tá? Cuidado com isso. Perguntinha. Sanini, nesse número mínimo de 4 pessoas, eu posso considerar menores de idade? Doutores, veremos de maneira mais detalhada que sim, tá? Menores de idade não só podem ser contabilizados neste número mínimo de 4 pessoas, como o fato de a organização se valer de menores vai servir como causa de aumento de pena para os maiores. Então, se a organização se vale de menor de idade para a prática de crimes, os maiores imputáveis que integram a organização criminosa, além de responder pelo crime de organização criminosa, vão sofrer com uma causa de aumento pelo fato de a organização se valer de menores de idade, tá? Então eu posso perfeitamente ter uma organização criminosa composta ou integrada por 3 menores e um maior de idade, tá? Então não há qualquer problema, menores de idade podem sim ser contabilizados neste número mínimo, tá? Matamos o primeiro requisito, o primeiro elemento constitutivo. Basta esse elemento pessoal, Sanini? Não. É preciso que essa associação de 4 pessoas se dê de forma estruturada. Não basta uma reunião esporádica, uma associação pontual para a prática de crimes. Não. Essa associação, com no mínimo 4 pessoas, deve se dar de forma estruturada, com divisão de tarefas. Esse ponto é muito específico, onde cada agente tenha um papel importante no todo. Cada função de cada membro é relevante para o funcionamento de toda a estrutura. A organização criminosa ela segue um modelo de gestão empresarial, onde verifica-se fungibilidade entre os seus agentes. O que isso significa, Sanini?
os integrantes são facilmente substituíveis. Um é preso ou morto, entra outro no seu lugar e a coisa segue funcionando. Pense numa empresa. Se determinado funcionário faltar, a empresa para de funcionar? Não, ela segue trabalhando porque ela é estruturada. Essa ideia da organização criminosa não é uma simples reunião de pessoas. Essa reunião deve se dar de forma estável, em caráter permanente, de forma estruturada, seguindo um modelo de gestão empresarial onde há fungibilidade entre os seus agentes. Agora, faça uma observação aí, por quê? Doutores, não é imprescindível para a caracterização da organização que nós tenhamos hierarquia, ou seja, um escalonamento de posições. Isso não é imprescindível. Via de regra, as organizações criminosas vão ter uma distribuição hierárquica, vai ter um escalonamento hierárquico, vai existir hierarquia, mas essa pegadinha de concurso você não pode cair, não é imprescindível a existência de hierarquia. Eu posso ter uma organização criminosa com liderança colegiada, todos mandam, é uma liderança, é um órgão colegiado que representa, não existe escalonamento, tá? Então cuidado. Via de regra, vai ter hierarquia, mas não é algo imprescindível, tá bom? Por fim, essa reunião estruturada de no mínimo 4 pessoas, que segue um modelo de gestão empresarial, deve ter um objetivo específico, deve ter uma finalidade específica, qual seja a obtenção de vantagem de qualquer natureza. Cuidado! O foco da organização, por isso que é a empresa do crime, o foco da organização é a obtenção de vantagem de qualquer natureza. Como, Sanini? Por meio da prática de infrações penais. Empresa do crime. O foco é a obtenção de vantagem de qualquer natureza, mas por meio da prática de infrações penais. Quaisquer infrações penais, Sanini? Não. A lei, ela reduz, ela limita o foco criminoso da organização. Para que tenhamos a organização criminosa, o foco da organização deve ser a prática de infrações penais, são duas situações, infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores, não igual, olha a pegadinha, vai cair na sua prova. Infrações penais cujas penas máximas sejam iguais ou superiores, não. Infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, é uma das condições de criação da organização criminosa, ou infrações penais de caráter transnacional, que são aquelas infrações que reverberam fora do território nacional, tá? São essas duas condições de incidência. Sanini, então, uma organização criminosa não vai ter nunca o foco na prática de uma contravenção penal. Então a gente nunca vai ter uma organização criminosa voltada à prática de contravenção penal, porque contravenção penal não tem pena superior a 4 anos. Cuidado, doutores. Essa conclusão está parcialmente correta. De fato, contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo. Não tem pena superior a 4 anos. Mas nada impede que nós tenhamos, especialmente hoje aí com essa exploração de jogos de azar, né? Que se dá muito em um cenário de organização criminosa e que reverberam fora do território nacional, eu posso muito bem ter uma contravenção penal de caráter transnacional, ou seja, que repercuta fora do Brasil. E se ela tem caráter transnacional, pouco importa a sua pena. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para isso. Em se tratando de infração transnacional, pouco importa a pena máxima fixada. Pode até ser uma contravenção penal. É que não é comum uma contravenção ter esse caráter transnacional. Mas tendo, se esse é o foco, se esse é o objetivo da organização criminosa, é perfeitamente possível que ela seja constituída, tá? Fica perfeitamente caracterizada a existência da organização criminosa, tá bom? Então vamos voltar. O que é organização criminosa? Todos aqui, ó, não é decoreba, é compreensão. Trata-se da reunião de pelo menos 4 pessoas. Essa reunião deve se dar de forma estruturada,
com divisão de tarefas, seguindo um modelo de gestão empresarial. E essa reunião estruturada de no mínimo 4 pessoas deve ter um foco específico, um objetivo específico, ou seja, a obtenção de vantagem de qualquer natureza. Como? Por meio da prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional, tá bom? Doutores, com isso, a gente fecha o conceito de organização criminosa. Volto a dizer, um dos pontos mais importantes do nosso estudo. Reforço que o conceito trazido pela Lei 12.850 revoga parcialmente a Lei 12.694. Por quê? Porque duas leis que tratam do mesmo tema, uma lei mais nova, exauriu o tema, revogou, derrogou a Lei 12.694 nesse ponto específico. Então, o conceito trazido pela Lei 12.694 foi revogado pelo conceito trazido pela Lei 12.850. E é esse o conceito que vai nortear todo o cenário jurídico penal que envolve as organizações criminosas, tá? No próximo bloco, agora a gente está pronto para estudar o crime de organização criminosa, já tendo em mente que o tipo penal incriminador é complementado por esse conceito. Sem esse conceito, eu não tenho o crime de organização criminosa. A norma penal explicativa que a gente acabou de estudar, ela vai integrar a norma penal incriminadora que a gente vai estudar na sequência, tá bom? Fechamos esse bloco, voltamos com mais.